Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Edson da Rosa, do PMDB. Vamos aqui tratar de projetos que têm permeado o mandato do parlamentar. Vereador Edson, é um prazer tê-lo conosco novamente. Igual, Fábio, um abraço. Já estava com saudade de participar aqui desse programa, né? É sempre bom e também nós temos a oportunidade de dar algum esclarecimento à população de uma parte da nossa atividade aqui na Câmara. Vereadora, nós falando de projetos, eu já abri falando de projetos do seu mandato. Recentemente o plenário aprovou, os vereadores do plenário aprovaram um projeto de lei seu que busca garantir sinalizações em frente às escadas, as chamadas escadas rolantes, esteiras rolantes, como queiram, em shoppings, em estabelecimentos comerciais de um modo geral, para evitar principalmente aqueles acidentes. As pessoas às vezes acham que é uma obviedade, que não acontece, mas acontece muito. Às vezes uma criança que dispara e acaba sentando na escada rolante, ou se desequilibra, ou até adultos. Então o senhor resolve reforçar essa sinalização por meio de placas e outros suportes, para que as pessoas tenham a noção exata do perigo que pode ser usar a escada ou as esteiras rolantes de forma inadequada. Fábio, o importante também, se nós fôssemos resumir, é instalar mecanismos de proteção, principalmente para as crianças abaixo de 10 anos, né? A nossa preocupação maior são as crianças, mas a utilização errada das escadas rolantes, seja em shopping centers, seja em mercados que possuem esse mecanismo, pode causar acidentes e incidentes a qualquer um, indiferente da idade. Só que a criança não tem a noção e essa percepção. Mas eu queria ir um pouquinho na origem. Eu estava, evidente que não vou aqui, vou preservar o local, isso há uns 2, 3 anos, estava fazendo um lanche num determinado local aqui de Caxias do Sul e me chamou a atenção porque eu vi uma colocando metade do corpo naquele corrimão que vai subindo com a escada rolante. Só que nesse mecanismo ali tinha um ângulo bastante fechado e eu fui em direção à criança porque eu digo, vai acontecer alguma coisa ali, né? Podia pensar, mas aí imediatamente quando o pai se virou, ele conseguiu puxar a criança. E isso aí os antigos já diziam, isso aí é que nem leite, né? Depois que derramou, não adianta, tu tá olhando toda hora ali. Se tu desviar o foco, o leite ferve. E a criança é a mesma coisa. Isso me chamou a atenção para que nós pudéssemos fazer uma legislação regando isso, fazendo o regramento dessa situação. E aconteceu em Canoas um incidente que culminou com a morte de uma criança. Inclusive, no transcorrer aqui da nossa fala, vai passar um vídeo, né, que vai nos dar uma noção, e é importante que uma coisa é nós falarmos, outra coisa é que as pessoas enxergam, que fica mais na mente. Então, eu também queria aproveitar e dizer que nesse vídeo que irá passar aí, que é um vídeo curto e vai passando ao longo da nossa fala... Que, a propósito, é o mesmo vídeo que o senhor exibiu em plenário. Exatamente. Quando estava em discussão com seus colegas vereadores e aí culminou na aprovação do projeto. Exatamente, que é um vídeo que nos ajuda a esclarecer a importância disso. Porque a nossa intenção, e eu tenho a certeza até com todas essas normas de segurança que existem hoje, todos esses estabelecimentos já estão preocupados com a segurança e a gente sabe disso. Mas é importante que tenha lei, para dizer, a lei nós precisamos cumprir. Então, nesse sentido é que a origem foi, então, essa criança quando eu estava fazendo um lanche e culminou com um incidente muito forte com uma criança de 3 anos lá em Canoas, em que ela colocou a mãozinha nesse corrimão e exatamente no meio de uma escada para outra tinha um vão e ela botou a mão, segurou, puxou e ela caiu no andar de baixo, certamente teve um traumatismo craniano e veio ao óbito, né? Nossa. Então, são coisas que a gente não vai dar nada. A intenção maior é a prevenção desse projeto, né? Aquilo que pode estar acontecendo e que pode ser um passeio, que pode ser umas compras, não acabe numa fatalidade estragando aquela ida a esse estabelecimento comercial. E como eu estava falando, vereador, tudo parece muito óbvio até não acontecer nada. Fábio. E a gente não precisa esperar que morram muitas pessoas ou aconteçam vários acidentes para daí pensar, não, para aí, vamos dar um jeito, vamos tomar uma providência. O senhor está se adiantando, digamos assim, no contexto caxiense, né? E tu sabe que a repercussão disso eu não dimensionava, às vezes a gente não dimensiona. Logo depois de ter aprovado em segunda discussão esse projeto no nosso plenário,
Olha, eu fui procurado por bastante pessoas me parabenizando, porque talvez tenham visto o mesmo vídeo que eu assisti, isso deve ter dado uma repercussão a nível nacional à época, agora também, me parabenizando por esse projeto, porque viram e vivenciaram bastante situações. O próprio, acho que foi o vereador Guila, que também colocou a sua experiência com os seus filhos, que quando ele viu, ele também teve que tomar a mesma atitude e já estava subindo, né? E o vereador Guila, ser bem em plenário, ele colocava isso, ele disse, eu virei para o lado quando eu vi meu filho já estava quase chegando na escada, cara. Disparou, né? Disparou, não, Tipo já de tinha. criança pequena, né? Exatamente. Então, tu tendo esse exemplo, isso só nos ajuda a dizer que esse é um projeto que tem a sua importância, principalmente no que tange à prevenção, né? A Câmara de Vereadores, ela tem essa atividade de tentar fazer com que, antes das coisas acontecerem, já tenha um regramento. E mais uma vez, aqui eu tenho certeza que todos esses estabelecimentos comerciais que possuem esse equipamento, que são as escadas rolantes, já pensaram e estão fazendo isso. Só que agora nós estamos ajudando cada vez mais, né, que isso aconteça. Aqueles que porventura não obedecerem, tem uma penalidade. Eu digo, Fábio, sempre que o mais importante disso tudo, num primeiro momento, é o esclarecimento, né? É o esclarecer, é orientar, para depois que venham as penalizações. Projeto extremamente simples, ele é simples. Ah, mas isso é óbvio. O óbvio tem que ser dito. Exatamente. O óbvio reside no simples, e às vezes o simples não é dito. A obviedade tem que ser dita. Então é o que nós estamos fazendo através desse projeto de lei. Para que as pessoas entendam a dinâmica agora, o projeto obteve aprovação em segunda discussão na Câmara e foi encaminhado para o Executivo. Então, nos próximos dias, o prefeito deverá sancionar o projeto, se isso realmente acontecer, então virará lei no município. Os estabelecimentos terão 90 dias para se adequarem a partir do momento em que a lei for publicada como legislação oficial do município. Aqueles que infringirem têm uma série de advertências, podendo chegar a uma multa máxima de R$ 5.312 ou até na cassação da licença de funcionamento. Então, se não cumprido, claro, a primeira e a exatamente. segunda. Se não cumprir nenhuma delas, aí pode haver a cassação. É isso que eu tentei colocar no sentido da penalização máxima. Claro, são várias etapas para chegar numa situação extrema, vereador. E mudando um pouco de assunto, que tratamos aqui desse importante projeto envolvendo as escadas rolantes, eu gostaria de provocar o senhor no que diz respeito a toda a movimentação. Ainda estamos no mês de outubro, mas os agentes públicos, as instituições de Caxias do Sul já estão se mobilizando em torno da Semana da Consciência Negra, que culminará no 20 de novembro, que é lembrado todos os anos, no Dia da Consciência Negra. Eu gostaria de provocá-lo nesse sentido, que movimentação já tem acontecido, o senhor como agente público tem se envolvido já previamente nessa movimentação? Sim, e com certeza, esse teu assunto que tu traz à pauta agora, para quem não sabe, nós hoje estamos na Câmara de Vereadores também como um diretor, coordenador e assim por diante da Escola do Legislativo. E a Semana da Consciência Negra é lei, e quem tem que coordenar isso é a Câmara de Vereadores. Eu tenho um interesse pessoal com relação a essa questão da reflexão e promoção da igualdade. Por óbvio, eu sou um homem negro, né? Mas nós já estamos tendo reuniões, eu penso que essa semana que transcorre aqui nós já teremos quase tudo desenvolvido, inclusive com cartazes, as atividades desenvolvidas, sempre para provocar essa reflexão. Claro. Né, Fábio? Eu digo sempre que eu tenho alguns amigos que dizem assim, Edson, aqueles que não têm a questão do preconceito, acho que ele não existe. O preconceito, ele existe, mas o que nós temos que tentar fortalecer é aquelas pessoas que não têm o preconceito, até para subsidiar. E também nós temos aqui no Poder Executivo uma coordenadoria de promoção de igualdade racial que está conosco também na elaboração. Nós temos todo o nosso núcleo de ensino da própria escola, que um dos eixos da escola do Legislativo é fortalecer as datas já existentes. Claro. E a Comenda
Aqui na casa, por exemplo, vai culminar numa quinta-feira anterior, que é a entrega da comenda Medalha Zumbi dos Palmares. Como acontece todos os Todos anos. os anos que pessoas de qualquer etnia são laureadas pela sua luta contra qualquer forma de preconceito. Né? Então, estamos aí chegando e quando a gente vê, já acontece, o 20 de novembro está aí e a semana é anterior. Então, nós já fizemos 2 reuniões a respeito desse assunto, teremos uma terceira e quantas forem necessárias. Mas dizer que nós já estamos todos bem encaminhados nesse sentido, e eu tenho a certeza que dentro das condições que nós temos de executar, porque também é importante se dizer, né, Fábio? Tudo também, às vezes, até para divulgação, para organização, é financeiro. E nós, não na participação das pessoas, até para trazer algum palestrante, alguma coisa, Claro. né, nós precisamos. Claro que nós temos aqueles que são voluntários, mas sempre é necessário. Então, nós temos que fazer uma adequação do que nós podemos, de acordo com a lei, né, e nós, dentro de todo esse cenário, nós vamos fazer uma bela data. O ideal, eu sempre digo, né, o ideal é que não tivesse o Dia da Mulher, o Dia do Índio, a Semana da Consciência Negra, que combina no dia 20, que é o aniversário da morte de Zumbi dos Palmares. O ideal é que se nós fôssemos todos iguais, né? E somos todos iguais, né? Vistos de alguma maneira diferente, mas o ideal seria que não tivesse. Mas, como tem, nós precisamos divulgar, e bem provocado por você, nós estamos, então, com essas atividades aí que nós vamos divulgar ao longo desse período, né, do que vai acontecer nessa Semana da Consciência Negra, que culmina com o dia 20. Eu perguntei para o senhor, eu lembro lá em 2013, quando o senhor foi presidente do nosso Legislativo Caxiense, o senhor já está marcado com 2 títulos, né? O primeiro vereador negro de Caxias do Sul, depois o primeiro presidente do Legislativo negro, e nós conversávamos muito naquele ano e houve toda uma movimentação que culminou com aquele documentário produzido pelo Centro de Memória e pelo setor de comunicação também, a questão de pele, que foi exibido naquele período. Então, houve uma reflexão bastante forte nesse sentido. E sempre que provocado sobre esse tema, o senhor procurou deixar bem claro isso também, que não ia ficar só enfatizando a questão da negritude por estar na presidência. Mas eu lembro que o senhor mesmo colocou, eu espero que daqui a uns anos isso já não seja mais destacado ou motivo de manchete no noticiário, quando negros galgarem postos mais elevados, né? Como nós tivemos também no Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, ex-ministro Joaquim Barbosa, que foi presidente, agora já está aposentado, enfim. Tivemos aí o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ainda é muito enfatizado, né, quando os negros galgam postos elevados, né? E o senhor dizia já naquela época, Fábio, eu espero que daqui a pouco isso seja uma situação comum, que nem seja mais destacado. Né? Enquanto não é, nós temos que promover esses sistemas em determinados momentos. Esse é o problema, em determinados momentos, né? E não é nos 365 dias que tem que permear, tem toda uma lei, um regramento que certamente, quando acontecer a semana, nós teremos outros espaços, talvez que vocês provoquem outros meios de comunicação, para que a gente possa discutir. E, acima de tudo, é dar a importância desse conceito a quem vai nos assistir, fazer uma reflexão. Eu tenho tido a condição, às vezes, de ir em vários estabelecimentos de ensino para divulgar essa questão da nossa humanidade, que somos todos iguais, né? E que, enquanto humanos, né? E que ninguém pode ser desconsiderado sem o seu consentimento. São essas coisas que a gente tem uma reflexão. Evidentemente que tem alguns que são mais radicais, pró e contra, mas eu vou sempre nessa linha do bom senso, né? Da coerência, do conceito, enfim, daquilo que nos une. Eu sempre me preocupo com as coisas que nos unem. Aquilo que não nos une, vamos tentar verificar qual é o conceito de um e de outro para que a gente chegue num termo comum. E esse é o objetivo também, né, da escola, do ensino. Isso é importante. E uma última questão que eu gostaria de ouvir o senhor também, é que o senhor tem observado os avanços dessas pautas, fazendo entrevistas aqui com os vereadores no De Frente com a Lei, ou com escritores no Café com Letras. Temos observado um avanço muito grande na questão da igualdade envolvendo as pessoas com deficiência. O acesso à língua brasileira de sinais, as rampas, ainda temos que avançar muito. Mas o fato das pessoas se preocuparem com o assunto,
e desenvolverem algumas medidas, já é interessante nesse sentido. A própria Câmara tem a tradução em Libras das sessões ordinárias. E pegando aí na questão da igualdade racial, que desafios a gente ainda tem pela frente, vereador? E fazendo uma retomada lá atrás, o que já avançamos, na sua opinião, que já mereceria, assim, digamos, uma noção, não está tão ruim como já foi uma época? Eu acho que esses próprios programas, as próprias semanas, os próprios eventos nos trazem a noção da evolução. O importante sempre tem que se dar um passo a mais. A gente nunca podemos voltar atrás. Pegando a questão da acessibilidade, é muito recente, né? E nós precisamos avançar cada vez mais e mais e mais. Aí tem toda uma adequação necessária na questão da parte física, né? Uma rampa é necessário que daqui a pouco ela tenha a condição de ter um ângulo em que permita que tenham acesso. A nossa Câmara de Vereadores, ela tem uma questão de acessibilidade muito forte. É um dos prédios quase que na sua totalidade acessível, certo? O problema maior é, por exemplo, um acesso que não seja por onde quem conhece a Câmara, pelos vereadores. Ali tem toda uma em espiral, né? A nossa parte central, que vem até a entrada do plenário, mas ali é um acesso dos vereadores. Talvez devesse ter um ângulo um pouquinho menor para que tenha um acesso da chegada até ali onde tem a assistência. Bom, esse é o detalhe, que também nessa questão da negritude nós temos que dar acesso a todos os locais. Então nós temos que ficar criando mecanismos para que isso aconteça. É criar uma rampinha, uma rampa aqui, é criar uma porta lá. As portas têm que ser abertas. E para finalizar, que o nosso tempo já está acabado, é para isso. Tudo que nós falamos aqui, tanto da acessibilidade como a questão da promoção da igualdade, é isso. É fortalecer as pessoas para que nós possamos abrir portas para todos. Isso aí seria tema de debate de vários programas, porque se nós formos verificar a questão da vulnerabilidade, aonde estão as pessoas, é só a gente observar. Não quero polemizar aqui no final. Claro. Mas é isso, né? É que as pessoas enxerguem. Nós temos que começar a gente vê, mas a gente não enxerga. E para a gente enxergar, é olhar um fio que está atrás da câmera, que as pessoas não enxergam aqui, mas nós estamos vendo que tem 3 pessoas que estão nos dando aqui condição e estrutura para que isso aconteça. Então, é isso. Nós temos que dar a condição para que a promoção da igualdade étnica aconteça. Né? Eu sempre digo, hoje de manhã, uma jornalista de uma rede grande aí, ela cometeu uma gafe, na minha opinião, tão grande com relação a essa questão da promoção e da igualdade, e é corriqueiro. É um tema comum utilizado e as pessoas não se tocam. Eu não vou falar aqui também para não dar ibope. Mas, enfim, é abrir portas. Claro. É abrir aquelas portas. piadinhas que o pessoal fala, uma brincadeirinha e tal, e quando então vê, não falo. gera conceito, né? Exatamente. A começar em mim, as coisas negativas param. Mas isso é importante, dizer que até no esclarecimento primeiro, nesse nosso programa, onde nós colocamos aqui uma iniciativa de um projeto, né? Nós já passamos por uma outra pauta. Ou seja, tudo isso tem que ter um objetivo só, que é normatizar as questões que não estão legais na nossa sociedade. Vereador, eu quero lhe agradecer, sempre muito legal recebê-lo. Foram vários programas que já gravamos juntos, então já temos uma certa intimidade até no diálogo. Tratamos aqui inicialmente do projeto seu, que nós vamos continuar acompanhando, e a propósito, fica o convite para que o senhor retorne nos próximos meses, para colocar a população, na medida em que vire lei ou que tenha que alterar alguma coisa ou outra, desse projeto que visa colocar sinalizações antes de esteiras e escadas rolantes, tentando prevenir acidentes, principalmente envolvendo crianças. Tratamos aqui também da pauta dos negros, à luz da Semana da Consciência Negra, que culminará na parte final do mês de novembro. Fica um espaço breve para que o senhor toque num ponto que não tratamos até aqui, faça suas considerações, digamos assim. Fábio, eu quero só agradecer e eu vou procurar terminar aqui. Eu gosto muito do Papa Francisco, achei ele um homem iluminado. A propósito, o senhor fala o Papa Francisco, o Mino Carta, no verão passado, dizia que o Papa Francisco talvez seja o único estadista que nós temos no mundo hoje.
Eu acho que está formando conceito e agregando. Né? Uma pessoa extremamente inteligente tem os seus conceitos fundamentais e acolhe. Inclusive aqueles que não são católicos estão se sentindo Ele tocados. Ele acolhe. Essa é uma pessoa que acolhe, né? Mantém sua coluna vertebral. Ele acolhe. E ele diz, nesse momento de intolerância que nós vivemos, quem tem uma opinião diferente da minha não é contra mim, tem um outro posicionamento. Faltam 3 expressões, isso eu quero ter a oportunidade de dizer agora, no mundo de hoje que a gente está esquecendo. Né? É o muito obrigado, com licença, posso e me desculpa se errei. Sempre a intenção de promover coisas boas. É isso que nós estamos fazendo aqui, eu sempre procuro fazer isso. Promover coisas boas. Evite o mal, faz o bem. Eu levo meu mandato nisso. Vou errar, Fábio, vou errar, como todo mundo. E eu não tenho nenhum problema de pedir desculpa. Então, mais uma vez, muito obrigado ao senhor. Conversamos então com o vereador Edson da Rosa, do PMDB. Obrigado pela audiência, continue acompanhando a nossa programação e até o próximo De Frente com a Lei.